Olá, seja muito bem-vindo ao podcast número 002 da Fase Educação e Tecnologia. Estamos de volta e é para ficar. Meu nome é Renata Dias e no segundo podcast eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as principais funções do coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico possui muitas atribuições no dia a dia de uma escola. Portanto, precisa ter perfil generalista e ser focado no planejamento e execução do projeto político-pedagógico da unidade escolar onde atua. Os desafios, porém, são diversos. Afinal, o cotidiano de uma escola traz inúmeras demandas pontuais, fazendo com que, muitas vezes, o coordenador pedagógico perca o foco das ações estratégicas tão importantes para garantir que o processo educativo seja significativo. Além disso, o coordenador pedagógico é aquele que se envolve diretamente nas questões pontuadas pelos professores, fazendo uma ponte entre o corpo docente e a gestão. Nesse podcast, você vai encontrar informações valiosas sobre as funções do coordenador pedagógico, além de dicas para conseguir priorizar as ações do trabalho. Tem também um guia prático para te ajudar a organizar as próximas formações e obter resultados mais consistentes. Preparados? Então escuta essa! Vamos começar contando quem é o coordenador pedagógico. Ele é um profissional que desempenha função extremamente importante na escola. Ele é o responsável por integrar os principais públicos de interesse da instituição, transitando tanto entre diretores e professores, quanto em meio a pais e alunos. É necessário um espírito de liderança para conseguir articular os interesses, ponderar conflitos e buscar soluções em conjunto. Dessa forma, podemos dizer que ele possui papéis de articulador, formador e transformador. Vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona isso. Enquanto articulador, seu trabalho está ligado ao fato de buscar maneiras de oferecer ferramentas e caminhos para orientar os professores a desempenharem as suas atribuições, dando condições para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça de forma significativa. Pensando no quesito formação, o coordenador pedagógico é aquele que, por meio da observação e da participação efetiva nas atividades escolares, pode diagnosticar as necessidades de formação continuada para os professores, garantindo oportunidades de troca de conhecimento, aprendizado e atualização constante. Além disso, ele é a figura que deve incentivar a interdisciplinaridade, ou seja, que os professores, independente da disciplina que ministram, possam trabalhar em conjunto, focados não apenas nos conteúdos específicos, mas nas habilidades e competências necessárias para que os estudantes possam tornar-se cidadãos mais preparados para o futuro. Já no que diz respeito ao seu papel transformador, esse profissional possui o desafio de trabalhar para que o ambiente escolar seja um local respeitoso, instigante e produtivo. Mas como? Mediando conflitos, realizando estudos e planejamentos, apoiando projetos inovadores e ajudando os professores a desenvolverem um olhar crítico e reflexivo. Agora que já falamos sobre o profissional, vamos conversar melhor sobre as principais funções do coordenador pedagógico. Com base no que falamos anteriormente, já deu para perceber que o coordenador pedagógico precisa ser um profissional versátil, com perfil pautado na pluralidade. Mas e aí? Quais são as suas principais funções? Parceria com o diretor e o vice. O coordenador pedagógico desempenha um papel de liderança diante da equipe e da comunidade escolar. Portanto, é importantíssimo que trabalhe em parceria com os outros profissionais que possuem atribuições de líderes, como o diretor e o vice. Embora cada um tenha suas funções específicas, é primordial que as ações realizadas sejam interdependentes e integradas, para que possam ser estratégicas e transformadoras. Uma gestão democrática e participativa contribui para que a cultura organizacional da escola seja bem definida e o ambiente possa ser um local desafiador e produtivo. Atenção ao projeto político-pedagógico, o famoso PPP. Ele é um documento que aponta os objetivos que a escola deseja alcançar e traduz, em termos práticos, quais são e como as ações pedagógicas devem acontecer para garantir um aprendizado efetivo,
sempre considerando o ambiente no qual a escola está inserida, as características sociais e econômicas dos alunos, o perfil da comunidade e os aspectos pedagógicos que interferem diretamente no dia a dia. Sendo assim, o coordenador pedagógico deve envolver todos os professores e demais profissionais na elaboração desse documento, para que seja possível criar vínculo com a equipe, fazendo com que se apropriem do projeto e possam trabalhar em parceria. É importante ressaltar que o PPP é um documento dinâmico e que pode e deve ser atualizado com frequência. Reuniões periódicas para revisá-lo e fazer possíveis adequações ajudam a manter o foco estratégico. Formação continuada do corpo docente. O coordenador pedagógico é o responsável pelo processo contínuo de formação da equipe docente. Deve, por meio da observação diária, de reuniões estruturadas e monitoramento das turmas, diagnosticar as necessidades dos professores, traçando ações para garantir que a equipe esteja antenada nas tendências educacionais e possa desenvolver novas habilidades para trabalhar dentro e fora da escola. Treinamentos, eventos, workshops, formações, palestras, além do horário de trabalho pedagógico coletivo, o HTPC, são maneiras de aperfeiçoar a prática pedagógica e permitir a troca de experiências. O relacionamento com as famílias. Mediar o relacionamento entre a escola e as famílias também é atribuição do coordenador pedagógico. Esse elo traz uma série de benefícios para o processo de ensino e aprendizagem, como mais motivação por parte dos alunos, redução da taxa de evasão e o aumento do desempenho escolar. Quando a família e a escola trabalham juntas, é mais fácil identificar os pontos de atenção e traçar estratégias para garantir o desenvolvimento do estudante em um progresso exponencial. Outro item: referência para os professores. Promover o engajamento e estreitar os vínculos com os professores também faz parte das muitas funções do coordenador pedagógico. Ele é a referência dos docentes e, portanto, é preciso que haja uma relação de confiança mútua, para que, por meio do diálogo e da empatia, a equipe possa encontrar caminhos para melhorar constantemente o seu desempenho. E com relação à avaliação e monitoramento. Acompanhar o desenvolvimento dos alunos, as condições oferecidas pela escola, o resultado de avaliações externas e os indicadores de aprendizagem é fundamental para que o coordenador pedagógico tenha em mãos dados importantíssimos para o levantamento das necessidades e os planejamentos futuros. Índices como evasão, taxa de aprovação e reprovação são exemplos de informações que merecem um olhar mais cuidadoso. Vamos para práticas inovadoras. A escola precisa ser um ambiente desafiador e instigante, e para que isso aconteça, é necessário estar aberto para o novo, de modo a garantir o constante avanço do processo de ensino e aprendizagem. Apostar em práticas inovadoras, como novas metodologias de ensino e recursos tecnológicos, agregam valor ao trabalho e potencializam os resultados, facilitando o dia a dia e o alcance dos objetivos de aprendizagens. E não é só na sala de aula que as tecnologias podem fazer a diferença. Ferramentas de gestão administrativa, de monitoramento e de diagnóstico escolar também precisam estar na mira do coordenador pedagógico, pois otimizam o tempo, garantem novas formas de produzir conhecimento e asseguram que o coordenador pedagógico desempenhe um dos seus principais papéis, que é o de ser um agente transformador no ambiente escolar. E com todas essas atribuições, eu vou dar algumas dicas de como priorizar as ações do trabalho, divididas diariamente, mensalmente e semestralmente. Afinal, o coordenador pedagógico exerce uma função estratégica na unidade escolar, transitando por todos os públicos de interesse, os objetivos do projeto político-pedagógico da instituição e as práticas diárias. O que infelizmente ainda acontece em muitas escolas é que os papéis desse profissional não são claramente demarcados, fazendo com que ele acabe atuando, muitas vezes, como aquele que apaga os incêndios, deixando de lado as funções essenciais. E esse é apenas um dos desafios entre inúmeros outros, como falta de autonomia para a tomada de decisão, conflitos do dia a dia, o fato de ter de se relacionar com os mais diversos perfis de públicos e outras tantas questões. Como então conseguir focar nas prioridades? Vou te ajudar. Então vamos começar com ações que você pode fazer diariamente.
Antes de começar o trabalho, organize as ações do dia a dia em uma agenda e foque nos compromissos mais importantes. Mantenha-se informado sobre a rotina da instituição e zele pelo bom clima no ambiente escolar. Atenda a possíveis demandas pontuais de professores e alunos. E o que você pode fazer mensalmente? Promova encontros planejados com o corpo docente para avaliar as práticas de ensino e propor melhorias mediante as dificuldades apontadas. Uma dica é que, além das reuniões gerais, também aconteçam momentos específicos organizados por ano. Organize formações de professores de maneira a oferecer base teórica e prática para o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem, a partir de projetos inovadores e desafiadores. Promova ações para aproximar a família da escola, garantindo uma relação de parceria. E afinal, semestralmente, o que você pode fazer? Avalie o cumprimento do projeto político-pedagógico e realize adequações necessárias em conjunto com todo o corpo docente. Analise indicadores de desempenho dos alunos, bem como os resultados de avaliações externas. Elabore registros oficiais do trabalho realizado para servir como ponto de partida para ações futuras. Então é isso. Se você seguir essas dicas, com certeza ficará claro quais são as prioridades das ações no seu trabalho. E para te ajudar um pouquinho mais, vou apresentar um guia prático da formação produtiva. A formação continuada é uma etapa fundamental para garantir a qualidade da educação. Afinal, é por meio desse processo que os professores poderão se desenvolver, preparando-se para traduzir em ações cotidianas os objetivos de aprendizagem apontados no projeto político-pedagógico da escola. Acontece que organizar uma formação realmente produtiva pode ser um desafio. Como fazer para que o foco do encontro não seja desviado? De que forma motivar e engajar os docentes? Como incentivar as relações interpessoais? O passo a passo que eu vou falar para vocês traz dicas interessantes para ajudar coordenadores pedagógicos a planejar formações mais estratégicas. Vamos para o passo número 1. Entenda quais são as reais necessidades. Antes de planejar um processo de formação continuada, é essencial entender quais são as necessidades reais do corpo docente e da escola, considerando particularidades do ambiente, dos alunos e, claro, dos professores. É muito mais fácil conseguir o envolvimento dos educadores quando o assunto é, de fato, algo que eles precisam e conseguem ver aplicabilidade no dia a dia. Para diagnosticar os temas a serem trabalhados no calendário de formações, aqui vão algumas ideias. Fazer observações em sala de aula, ouvir as angústias dos professores em momentos pré-determinados e avaliar os resultados alcançados pelos alunos. Pedir sugestões de temas também é uma maneira de gerar envolvimento e exercitar o relacionamento com a equipe. Lembre-se, tudo o que faz sentido para o outro e traduz a sua realidade tende a gerar mais engajamento. E o passo número 2. Valorize o conhecimento prévio e as expectativas. Por que não envolver os professores no planejamento da formação? Vou explicar um pouquinho melhor. Entender quais são os conhecimentos prévios do corpo docente sobre o tema definido é muito importante para direcionar o conteúdo, saber quais são os pontos de atenção e o que merece destaque. A minha dica é pedir que os participantes respondam previamente a um breve questionário sobre o assunto definido e o que esperam da formação. Assim, é possível mapear as expectativas e definir os objetivos. Passo número 3 e super mega master blaster importante. Tenha objetivos. Toda reunião precisa ter um objetivo para que no final dela não fique aquela sensação de falta de foco. Quando se trata de uma formação, aquilo se pretende alcançar com a ação deve ser ainda mais claro e detalhado. Escuta só alguns exemplos de objetivos. Promover a troca de experiências, motivar o relacionamento interpessoal, trabalhar um tema específico definido no diagnóstico, oferecer experiências práticas. Com os objetivos em mãos, é possível preparar uma formação muito mais assertiva e que favoreça a participação dos envolvidos.
No dia do encontro, antes de iniciar o conteúdo, o coordenador pedagógico deve compartilhar com o seu público os objetivos definidos para que todos tenham clareza do que será realizado e dos resultados esperados. Ao término do encontro, deve-se analisar se todos os objetivos propostos foram alcançados. E no passo número 4, sono. Utilize técnicas para que a formação não fique monótona. Vamos confessar uma coisa aqui? Ninguém gosta de e nem consegue ficar horas prestando atenção em uma apresentação, por mais interessante que ela seja. Mas o que pode ser feito para que o público não se desmotive durante a formação? Atenção, coordenador pedagógico. Anote aí algumas dicas. Use os recursos tecnológicos a seu favor. Você pode investir no formato da apresentação utilizando recursos diferentes. Atualmente é fácil encontrar na internet, inclusive no nosso blog, softwares para inovar nas apresentações, garantindo um material mais visual e atrativo. Não se esqueça de usar vídeos e depoimentos, além de outros recursos visuais como gráficos e tabelas. Movimente-se. Durante a formação, proponha momentos de dinâmicas e que os participantes precisem se movimentar. Vale investir em músicas e atividades que envolvam gestos, para que os professores tenham um momento de oxigenar o cérebro. Também é importante investir em atividades que promovam a interação. Assim, você garante que haja troca de experiências. Atenção ao tom de voz. Fale devagar para que as informações fiquem claras, mas tenha cuidado para não manter o mesmo tom durante toda a formação. Está falando sobre algo que merece destaque? Enfatize utilizando a força da sua voz. Outra dica é atentar para que a fala não fique robotizada. Procure falar com leveza e utilize a emoção em momentos oportunos, como quando estiver contando uma história para exemplificar um conteúdo. E o passo número 5. Atente-se à periodicidade. A formação é um processo e, portanto, não adianta planejar encontros isolados. É essencial que as formações aconteçam de maneira estratégica, em módulos complementares, pois somente assim o aprimoramento será contínuo, garantindo que o educador esteja preparado para ampliar as suas possibilidades de atuação diante do processo de ensino e aprendizagem. Saiba traduzir os conhecimentos adquiridos em ações práticas. Esse é o passo número 6. Depois das reflexões e atividades realizadas, é hora de partir para a prática, ou seja, como os conhecimentos adquiridos serão trabalhados no cotidiano escolar. O coordenador pedagógico deve organizar uma reunião pós-formação para ouvir os professores e os seus feedbacks. Posteriormente, é importante criar uma lista de tarefas a serem desenvolvidas, sempre considerando o que será feito, qual o prazo e quem é o responsável pela tarefa. Essa é uma maneira eficaz de garantir que os conteúdos trabalhados nas formações não se percam e possam fazer a diferença no dia a dia. E para finalizar o podcast número 002, eu quero deixar um recadinho para o coordenador pedagógico, que é um agente transformador e as suas funções permeiam todo o processo educativo. Aproveite as dicas e tenha em mente que você é um dos responsáveis pela democratização e valorização do saber. Bom trabalho e até o próximo podcast! Acesse as redes sociais da Fase Educação e Tecnologia e quando for fazer uma visita ao nosso site, aproveite para clicar na aba Materiais Educativos. Lá você vai encontrar conteúdos riquíssimos sobre as principais áreas da educação. E ainda, no nosso blog, você poderá ler artigos que vão da educação infantil até o ensino médio. Tudo do jeitinho que você precisa, simples, fácil e com uma linguagem prática. Ou seja, entendemos suas dores e temos a solução certa para facilitar o seu dia a dia. A Fase Educação e Tecnologia é uma empresa focada em desenvolver, por meio do conhecimento, cidadãos conscientes e atuantes. Acreditamos na importância da participação da família no contexto escolar, na interdisciplinaridade e no fortalecimento das competências socioemocionais para o desenvolvimento integral do indivíduo, proporcionando a capacidade de investigar, questionar e compartilhar. Com equipes de especialistas, metodologias inovadoras e suporte tecnológico, levamos uma aprendizagem significativa aos nossos clientes e parceiros.
Ou seja, formamos pessoas capazes de traçarem projetos de vida e contribuírem para uma sociedade melhor. A gente faz educação. E você, o que faz para mudar o mundo?